Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, ¿Sí me están oyendo? Sí, sí, sí. oímos. Bueno, Eu estou ouvindo. muy bien, gracias. Bom, muito bem, muito obrigada. Me pediram que eu falasse da experiência do México em relação aos tratados de livre comércio, agora que o Brasil está novamente. De negociación, porque Lula no quiso aceptar los términos de los que estaba planteado. Yo creo que es importante pues ver la experiencia de México, que junto con Chile es el que más tratados de libre comercio tiene, y entender, quizá por ahí voy a empezar, sea muy breve, porque sé que ustedes lo saben, qué son estos tratados, ¿no? El libre comercio en realidad no es una apertura comercial para comprar y vender fuera, sino es una teoría económica que plantea que la economía debe dejarse a las solas fuerzas del mercado con la menor intervención posible del Estado. Cuando se empezaron las negociaciones del primer Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, en una reunión con el jefe de negociación, le preguntamos que cuál era el proyecto de país que tenía en la cabeza cuando estaba negociando primero con Estados Unidos y Canadá, después fue con Europa, ¿no? Y lo que nos contestó es impresionantemente sorprendente, ¿no? Esperábamos una respuesta similar, pero no con esa radicalidad. Yo le pregunté que cuál era el proyecto de país que tenía en la cabeza cuando estaba negociando. Y la respuesta fue, proyecto de país, ¿para qué? Hay que dejar que el mercado modele al México posible, ¿no? Bueno, yo les voy a platicar de ese México posible que él diseñó, dejar todo a la puerta del mercado, es dejar todo a la ley del más fuerte. Es absolutamente absurdo, pero eso fue lo que se hizo al principio de los 90. En realidad los tratados de libre comercio no son de comercio, son de muchas otras cosas. En realidad, como contestó un exdirector de la OMC ante esta pregunta, dijo que los TLCs es una especie de superconstitución de los derechos del capital, subrayo eso, no habla de los derechos de todos, que limita la capacidad del Estado para regular, para planificar, para plantear un proyecto nacional, que en realidad eso es lo que está ahorita en discusión en Brasil. ¿Cuál es ese proyecto de industrialización? ¿Cuál es ese proyecto de país? Y desde ahí hay que ver qué se abre, qué no se abre, cómo se abre, cuáles son las reglas, etcétera. Dejar todo al mercado es lo más absurdo que se ha planteado, pero este fue el rollo del acuerdo, digamos, del consenso internacional en los 90, cuando México empieza a entrar. En realidad México estuvo protegido durante muchísimos años, décadas, con un relativo éxito, pero pues, por supuesto llegó un momento en que eso se entrampó porque se hizo mal. Se empezó a proteger el mercado interno, se empezó a proteger la industria nacional, pero sin un proyecto de largo plazo, ¿no? Y eso fue insostenible ya para los años 90, y entonces empezaron a pensar en una apertura que se hizo mal, se hizo de golpe, sin plan, sin planeación, como decía el ministro de Economía, se hizo dejada al mercado. Creo que hay otras formas de hacerlo, de las que aquí ya se empezó a hablar. No voy a desarrollar otros ejemplos, pero sí creo que Corea, del que ya se ha hablado en la primera intervención, hizo su apertura económica totalmente de otra manera. Decidieron primero qué sectores serían estratégicos y tenían posibilidades de competir en el mundo, y empezaron a pensar, empezaron por protegerlos y a hacer un plan concertado para desarrollarlos,
antes de entrar a una apertura comercial. Se consultó sector por sector de la economía cómo y cuánto se daría esta apertura. Esa apertura ya era inevitable en el mundo que estamos viviendo. En realidad se hicieron tres preguntas a cada uno de los sectores. ¿Cuánto tiempo necesitas para lograr una competitividad internacional? ¿Qué planes obligar a cada sector industrial, sobre todo a la iniciativa privada, que realizara planes concretos para lograr que los sectores fueran competitivos y pudieran sobrevivir en una economía abierta? Y la tercera pregunta me parece que era quizá la más importante. ¿Qué necesitan que haga el Estado temporalmente para apoyarlos? Esa protección no podía ser eterna, sería insostenible. Y fue interesante lo que contestaron la mayoría de los sectores productivos. Uno esperaba que pidieran subsidios, apoyos del Estado, y no pidieron eso. Pidieron que el Estado tenía que garantizar que las universidades garantizaran una investigación, una tecnología para poder desarrollar tecnología propia que pudieran ser competitivos. Digamos, se abrieron algunos sectores de los que ya eran competitivos para poder conseguir entrada a otros mercados y que esas exportaciones permitieran financiar el proceso de modernización del resto de la industria. Digamos, lo que quiero decir fundamentalmente que fue una apertura gradual, planeada, consensada por los distintos sectores productivos, y esto era paradójico porque estábamos en ese tiempo, a mediados de los 80, con un gobierno dictatorial. Sin embargo, en términos económicos, sí se abrió a un diálogo con los diversos sectores y se hizo un plan de apertura gradual, consensado, decidiendo qué sectores había que proteger y no una apertura indiscriminada. Y digamos, fue bastante exitoso el proceso de Corea, llamados el milagro de los tigres asiáticos, que lograron empresas que pudieran verdaderamente competir y se fueron abriendo muy poco a poco. En este sentido, Corea no apostó a que el mercado fuera el que decidiera, sino tener un plan. Estamos en el capitalismo. Bueno, quisiera entrar a la experiencia de México. Puedo tocar pocos temas, dado que el tiempo es limitado. Yo mandé un escrito que tengo entendido que se va a traducir o se tradujo ya al portugués, bastante más desarrollado que lo que puedo decir en los 15 minutos, 20 minutos que tengo. Digamos, el plan en México en realidad es un fracaso. Se ha estado tratando de corregir con el nuevo gobierno, pero esto, como decía, no es una cuestión de unos cuantos años. Lo primero que quiero decir es que, bueno, México lleva 29 años con tratados de libre comercio, se ha ido abriendo, tiene tratados de libre comercio de inversión con 66 países en todos los continentes. Entonces creo que es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer y de verse en el futuro como un pronóstico lo que pudiera pasar en Brasil si no se hace de una forma distinta y planeada, que es lo que ustedes están discutiendo intensamente. Lo primero que quisiera plantear es que, digamos, qué ha pasado a nivel de la balanza comercial con el mundo y con los países que tenemos tratados, comparando muy levemente con Brasil, lo poco que puedo conocer. Pero bueno, México presume que con el libre comercio se dio un crecimiento exponencial de las exportaciones. Eso es verdad, crecieron enormemente, pero por supuesto también crecieron las importaciones. Entonces es importante no ver tanto cuánto exportamos, sino la balanza comercial
de mercancías y servicios. Se presume que México es un exportador de manufacturas, no de materias primas o de agricultura, y eso hasta cierto punto es verdad. Casi el 90% de nuestras exportaciones son manufactureras, cosa que es distinto para el resto del continente. Sin embargo, esto hay que analizarlo con más cuidado para ver realmente qué hay detrás de esos aparentemente números maravillosos. De ser un país, pues se dice que es una potencia industrial, una potencia de exportación de manufacturas, que es una cosa que es una verdad a medias. Perdón. Y los 29 años que tenemos desde el primer Tratado de Libre Comercio, en realidad tenemos déficit comercial con el mundo. Y un déficit comercial bastante fuerte. Para poder comparar entre otros países, hay que verlo en términos... E para poder comparar com outros países, é necessário ver isso com uma balança comercial como porcentagem do PIB. E o México perde, com essa abertura, 1,4 pontos do PIB no comércio com o mundo. Ou seja, na verdade, importamos mais do que exportamos. Tem um superávit comercial de vários anos, que é explicado por outros tipos de condições, a crise de 95, a crise de 2020, a Covid, etc., etc. Mas a abertura comercial levou a um déficit, a uma saída de dinheiro, mas que é algum processo de ganho com o comércio internacional. Na verdade, eu estava dizendo que o México perde 1,4 do seu PIB em termos de déficit comercial. E o Brasil também, mas 4 vezes menos. Nesses anos, o Brasil perde 0,3% do seu PIB. Então, certamente, o que o México fez não é a maneira mais adequada de fazer essa abertura. Também existe uma outra coisa que é mais difícil de explicar, é que o México... Ou seja, por que o México tem um superávit comercial? Bom, eu vou desenvolver isso um pouquinho mais, mas, na verdade, trata-se de exportações a partir do México, mais do que exportações mexicanas, porque o que a gente exporta já tem um conteúdo de importação prévio. As exportações, na verdade, são de empresas estrangeiras, transnacionais, que exportam a partir do México e no qual essas mercadorias há pouco conteúdo mexicano. Com os Estados Unidos, sim, temos superávit comercial, especialmente pelo setor automotivo e pelo petróleo. Então, se o objetivo era que o comércio internacional fosse uma alavanca para o desenvolvimento, na verdade, o comércio internacional está significando uma saída de dinheiro mais do que uma entrada. No caso com a Europa, que o Brasil agora está negociando, está se assinando um tratado que começou em 2000 e que também absolutamente todos os anos, nesses últimos 24 anos de tratado com a Europa, nós temos déficit comercial. Os números estão escritos, eu não quero aqui ficar lançando um monte de dados, né? Então, na realidade, se a gente exporta manufatura, seria um processo do que podemos chamar de maquilização das exportações de manufatura. E, efetivamente, a exportação manufatureira, mas quase 90% das nossas exportações são de manufatura, e isso realmente é aparentemente excepcional no contexto latino-americano, mas é preciso ver o que isso de fato significa. Em primeiro lugar,
As exportações, com os tratados de livre comércio, estão sujeitas a regras de origem. A gente suporia que para poder passar as fronteiras com os Estados Unidos, o Canadá, ou com outros países que nós temos tratados, seria necessário mostrar que os produtos são mexicanos, mas na prática não é assim. Nos tratados de livre comércio, as regras de origem falam de que é importante que haja uma porcentagem de insumos da própria região, né? E não necessariamente mexicanos. E também não são mexicanos porque as empresas são quase todas, as exportadoras, né, são quase todas estrangeiras. De 85 sub-ramos de manufaturas que são exportadoras, na realidade, 58 tem hoje menos conteúdo mexicano que o que tinham no começo. E isso eu acho que é muito importante, ou seja, 3/4 quase das empresas manufatureiras que exportam, previamente importam tudo, né, para depois poder exportar. O que se vem a aproveitar é a mão de obra barata. Em 2003, por exemplo, que é o primeiro ano de onde podemos tirar esses dados, o conteúdo das exportações do México, manufatureiras, era de 22%. Isso praticamente se manteve igual, agora um pouquinho menos, 21%. E se a gente analisa o valor agregado, esses insumos que são ou não mexicanos, essa exportação dessas importações, 44 desses sub-ramos altamente exportadores, ou seja, mais da metade, baixa o valor agregado do México. Há uma exceção notável, que é o setor automotivo, que muitos anos antes estava integrado aos Estados Unidos, né, Estados Unidos e México. Na realidade não há nenhuma empresa mexicana. Finais, né, há algumas empresas de autopeças, e isso fez com que de fato aumentasse um pouquinho o conteúdo internacional, mas não o valor agregado. Então, a abertura comercial, que supostamente é uma maneira de conseguir divisas, na realidade não foi assim que aconteceu. São de exportação, como dizia, do México, né, a partir do México, mas não mexicanas. Isso é preciso que seja considerado, porque... E há também um mito de que as exportações mexicanas de manufatura são o motor da economia e da geração de empregos no México. Isso também não é verdade, né? As etapas do TLC, o México é o país que menos cresce na América Latina, nesses quase 30 anos. A taxa média de crescimento é de 1% do PIB por habitante, ou seja, muito, muito baixa. É um dos países que menos cresce de toda a região. Então, o comércio internacional e a exportação de manufaturas não estão significando um crescimento e vamos ver logo a seguir o que significam também no emprego e no salário. Sobre o que eles chamam de empresas globais ou globalizadas, a metodologia está sendo revista, né, desses últimos 30 anos, mas tem uma boa parte desses anos, até 2018, desde os 90 até 2018. E esse é um dado importante. Primeiro porque não é certo que as manufaturas estão sendo o motor da economia, não é verdade. Isso é uma coisa geral, né? As economias do mundo estão crescendo mais no setor financeiro, não no setor industrial, mas vejamos que
o que significa realmente esse setor que foi apresentado como motor da economia, exportador de manufatura, o que ele significa para a economia no seu conjunto? As manufaturas em geral, não só as que exportam, são um pouco menos de 16% do PIB. As manufaturas globalizadas e altamente exportadoras são, na realidade, um quarto disso tudo. Ou seja, esse setor que pretendia ser o motor da economia, na realidade, significa um quarto do PIB. E tem pouco conteúdo internacional, então não dialoga com o restante. Ou seja, o que ia ser o motor do conjunto da economia está, na verdade, desconectada, né, do resto. Cresce, mas é uma parte relativamente pequena da economia. E, nesse sentido, não é o motor que move o resto da economia. Em termos de emprego, isso é ainda pior, é bastante pior. No México, são quase 54 milhões da população economicamente ativa, mas empresas globais das quais a gente está falando, na realidade, significam 4,29% do emprego total só. Então, bom, não vejo nenhum sucesso nesse número, né? E isso aumentou um pouquinho, mas praticamente se manteve igual e, digamos, começamos com 3,6% e agora são 4,2% dos empregos, né? 4,29% são empregos ligados a essas manufaturas globalizadas, né? Então, digamos que a abertura comercial e os tratados de livre comércio com 66 países não vem sendo o motor da economia. E, na realidade, perdemos muito dinheiro no comércio exterior. E o que acontece com o investimento? Aqui temos muitos textos muito detalhados que colocam esses temas, e eu não quero ficar aqui então enchendo vocês de números, que às vezes são um pouco difíceis de lidar. Mas, bem, o que aconteceu? Então, efetivamente, chegou uma quantidade impressionante de investimento estrangeiro, isso a gente não tem dúvida, muito investimento mesmo. Mas, bem, isso se dá com uma série de privilégios para os investimentos que estão nos tratados de livre comércio, como tratados de investimento, e que tem questões que eu coloco, digamos, os dois grandes direitos que dão aos investidores estrangeiros, que trouxeram investimentos, mas é um pouco um mito isso. Quando a CEPAL analisa os motivos que atraem os investimentos até um país em particular, especificamente, na realidade, são outras as coisas que de fato atraem. E não os privilégios que os tratados de investimento e de livre comércio dizem que dão. Na realidade, os investimentos chegam só se é interessante, se é um negócio bom investir naquele país. Por mais que haja privilégios com esses tratados que são oferecidos, se não for um bom negócio, eles não vão se instalar. Alberto, eles podem ser importantes. Só um minuto. Alberto, dois minutos, por favor. Isso. Com os privilégios que o Tratado de Livre Comércio nos oferece. Então, eu pelo menos pude fazer, junto com uma equipe ampla, um pessoal que nos convidou no Equador para fazer um balanço, uma avaliação dos tratados de investimento que tinham sido acordados, né, assinados, e a gente pôde demonstrar que, na verdade,
a maior parte do investimento, quase a metade, vinham de países com os quais não se tinha tratados de liberalização dos investimentos, nem de livre comércio, e, na realidade, chegaram para fortalecer as estruturas produtivas petrolizadas do Equador. Não foi possível modificar isso precisamente porque isso ficou nas mãos do livre mercado. Não havia possibilidade de que o Estado tivesse uma política de atração de determinado tipo de investimento de setores que quisessem desenvolver com tecnologia, né, o país, senão que chegaram onde era interessante investir o negócio do petróleo, dos minérios ou produtos agrícolas e pesqueiros, né, primários. Então, na realidade, o investimento que chegou não teve muito a ver com os 20 e tantos tratados de investimento que o país tinha, senão com a estrutura produtiva pré-existente. E deixar tudo isso ao mercado impedia que o Estado tivesse uma política particular para atrair o tipo de investimento que ele queria, né? Temos alguns quantos dados, né? Nós recolhemos alguns dados para poder pensar também o que tinha acontecido inicialmente no México. De fato, chegou muito investimento, isso a gente não pode negar, mas os números, de algum modo, esquecem que os mexicanos exportam muitos capitais. Os mexicanos também, digamos, investem no estrangeiro. E, na realidade, esses números que a gente consegue ver, o investimento estrangeiro bruto que chega no país, que é, de fato, muito, são 400 bilhões de dólares durante todos esses anos, de 2009 para cá. Mas os mexicanos investem no exterior 130 bilhões. Então, o investimento continua, das empresas são altas, mas de 2009 até aqui são 270 bilhões acumulados. Então, não é tanto se a gente considera o investimento do México no estrangeiro. O México, que tem tantos PLCs, continua investindo de maneira concentrada, né, em poucos países. Basicamente investe nos Estados Unidos. Então, consegue ter 66 tratados de livre comércio, mas continua concentrado, de fato, na região dos Estados Unidos. Para poder comparar com outros países, é importante ver o investimento estrangeiro em relação à porcentagem do PIB, né? Alberto, o México recebe... Só um instante, Alberto. 2 minutos para finalizar, por favor. Conta do tempo. Obrigado. Como média desses últimos anos, o Brasil recebeu um pouco mais, 3,2. O Chile recebe... Eu acho que ele não está ouvindo lá, não. Ele não está ouvindo lá. Os dados, desculpa. Os investimentos estrangeiros. O Chile também tem um monte de tratados e recebe mais investimento, mas não são precisamente os tratados estrangeiros que trouxeram esses investimentos, senão a condição da economia. Porque o México tem o mesmo número de tratados e recebe 1/3 do investimento estrangeiro que o Chile recebe. O Brasil não tem ainda tratados de livre comércio e de investimento com países importantes, enquanto geradores de investimento, né? Eu estava calculando que tinha um pouco mais de tempo, mas não importa, vou tentar terminar a tempo. O Brasil recebe mais investimento estrangeiro do que o México sem ter nenhum tratado de comércio de investimento, países importantes. E isso, na verdade, o que nos diz é que o investimento não chega exclusivamente pelos tratados, né? Depende de muitos outros fatores. E, bom, eu vou pular aqui um pouquinho isso.
algumas características do investimento estrangeiro no México. E, na realidade, os tratados nos levam a perder soberania sobre o tipo de tratado e investimento que a gente quer que chegue, fazendo com que esses investimentos não cheguem exatamente onde interessa ao país que cheguem. Esses investimentos, então, requerem uma enorme quantidade de direitos, né, que agora não temos tempo para colocar. Entre eles, os direitos que os conflitos o México perdeu basicamente 300 bilhões de dólares, não, 300 bilhões de dólares em custos e demandas, né? E 90% dessas demandas vêm da América do Norte. Eu estou tentando aqui olhar para ver o que eu posso pular. O México tem 38 demandas. É impressionante o número de demandas dos países. É o segundo país da América Latina com mais demandas de investimentos, né, dos investidores, que é um mecanismo dos tratados. Bom, vou pular aqui para tentar pensar o que aconteceu com o emprego. Nós exportamos, com a presunção de que a gente exporta muito e que isso gera emprego, né? Na verdade, isso é um pouco uma armadilha, né, como em todos os países. Se fala de uma taxa de desemprego muito baixa, ao redor de 3%, 3,5%, mas, na realidade, por trás, isso tem uma enorme quantidade de desemprego oculto. Eu não tenho muito tempo para desenvolver isso agora, mas, digamos... E a gente medir o desemprego a partir daqueles que não trabalham nem uma hora por semana, com ou sem salário, que é a definição oficial de desemprego, bom, sim, seria muito pouco, isso é muito pouco. Mas se a gente considera todos aqueles que já nem estão procurando trabalho, porque já consideram que não vão conseguir encontrá-lo, essa porcentagem aumenta enormemente. E, inclusive, se a gente considerar a população que se considera não disponível para trabalhar, mas que de fato gostaria de estar trabalhando, tem interesse em trabalhar, e aqui fundamentalmente são mulheres, porque não têm condições de trabalhar, porque tem que cuidar da família, porque tem que cuidar dos doentes, porque falta uma infraestrutura no país para resolver todos esses problemas que caem sobre elas. Então, juntando todo o desemprego oculto e todas essas formas de desemprego, a gente está falando de 6% de desemprego, apesar de todos os tratados de livre comércio. Eu gostaria de falar também do tema da internacionalização. O que aconteceu com isso? Na realidade, como a gente estava falando, Alberto, o desemprego... Alberto, me escuchas? Um pouco mais de 4%, que não gerou uma grande situação. Sí, no, tenemos que ir finalizando para conseguirmos proseguir. Sí, gracias. Sí, ya. Sí, no son todavía los 15 minutos, pero voy a finalizar. Ele está dizendo que não passaram os 15 minutos, mas tudo bem, vamos lá. O que eu gostaria de colocar, fundamentalmente, é que, de fato, não podemos ficar isolados do mundo, mas não são só os tratados de livre comércio que podem nos integrar ao mundo, e o que o Brasil está tentando fazer é um projeto de industrialização,
E a partir disso temos que ver quanto pode ser aberto, com quem vão abrir o comércio. Agora, esses tratados de livre comércio têm que ser feito a partir de um projeto de país. E agora, o que nós temos com o governo do López Obrador é que temos muitas demandas, porque cada vez que queremos fazer alguma coisa, nós estamos cumprindo com os mecanismos do tratado. Bom, eu vou parar aqui, então. Muito obrigada.